Graça e paz, amados. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje nós vamos para mais uma Pérolas da Mensagem. Dia 14/8, às 14h56, é o horário e a data que nós estamos fazendo esse vídeo aqui. Antes de entrarmos na pérola da mensagem de hoje, eu quero agradecer a minha igreja, a Segunda Igreja Batista da Grama, por essa linda lembrança que nós tivemos, nós homens recebemos agora, nós pais, melhor dizendo, recebemos agora no Dia dos Pais, neste domingo, no nosso culto. Então quero agradecer a Segunda Igreja Batista da Grama, muito lindo esse mimo, muito bem feitinho, olha essa coisa linda. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, igreja. Acredito que todos os pais ficaram muito felizes por receber essa lembrancinha. Pois bem, domingo nós pregamos na nossa igreja em Mateus 16. Mateus 16, e aí eu botei um tema, o tema é Quem sou? Justamente porque Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. E para você, como pérola desta mensagem, eu quero fazer um subtema que diz muito a respeito à nossa intimidade com Deus. Nossa intimidade com o Cristo ressurreto. Porque nós sabemos que nós temos que conhecê-lo não só pelo que falam, ou pelo que dizem, ou simplesmente pelo que nós ouvimos, mas nós temos que progredir mais nesse conhecimento e conhecê-lo pessoalmente. E dentro dessa ideia, eu já digo para você que Mateus 16, o contexto é de um confronto, mais um confronto, né? Porque Jesus ele era confrontado e também confrontava por diversas vezes o sistema religioso da época, e a gente sabe que tinha muitos religiosos, muitos grupos religiosos, e os principais deles os saduceus e os fariseus. E o fariseu ele era aquele grupo mais que estava mais ali no encalço de Jesus e que também Jesus criticava bastante, de tal forma que até dentro da nossa vida cotidiana, muitas das vezes quando a gente encontra alguém que fala e não vive o que diz, né? A gente chama de fariseu, a gente fala assim, ô fariseu, né? A gente tem o costume de fazer isso. Mas verdade é que Jesus estava ali em mais um confronto, né? Eles não aceitavam a sua messianidade. Esse daí é ponto crucial para nós entendermos o capítulo 16, de tal forma que no desenrolar a gente vê a confissão de Pedro. Mas falando sobre esse subtema e intimidade, a gente percebe que Jesus ele fala então para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Olha aí, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos pensam o quê? Será que ele está chateado porque não trouxemos o pão? Não temos o pão? Tal e coisa desse tipo. Mas Jesus, já conhecendo eles, Jesus então fala para eles, não estou falando de pão, porque se tivessem necessidade de pão, será que vocês esqueceram que eu multipliquei o pão, né? Mais de uma vez, inclusive, e quantos sobraram, sobejaram ali? Então não é isso, eu estou falando do ensinamento dos fariseus, do ensinamento, dos ensinamentos desses grupos religiosos que não acreditam em Jesus como o Messias, ou seja, a messianidade de Jesus. Então Jesus ele faz um censo, né, um questionamento. O que dizem
a respeito do Filho do Homem? E aí Jesus pergunta, e os discípulos, você percebe que não são um, mas vários deles dizem, olha, mestre, dizem aí que o Senhor é João Batista, dizem também que o Senhor é Elias, outros, né? Jeremias e também alguns dos profetas. Tudo bem, né? E aí a gente chega a uma ideia de que Jesus não está preocupado com o que os outros dizem sobre ele, mas ele sim está preocupado, e ele mostra isso no que aqueles discípulos dali pensavam sobre Jesus. Porque era de suma importância para o preparo daqueles discípulos que eles soubessem claramente quem era Jesus, porque a missão deles seria de propagar, de continuar a expandir a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem redentora para todas as pessoas. Então eles tinham que ter essa clareza em dizer quem realmente era Jesus. E aí então você percebe que no primeiro questionamento, o que dizem de mim por aí? Então você percebe que vários discípulos ali falaram, mas depois que ele fecha aquele horizonte, ele é mais menos abrangente, ele mira ali, né? Mas vocês, o que vocês pensam ser o Filho de Deus, pensam sobre mim? E aí então você percebe que Pedro, cheio do Espírito Santo, e Jesus vai dizer isso depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Messias, o Deus vivo. E aí Jesus então percebe que aquela afirmativa é realmente aquilo que eles precisam saber e entender. E aí então Jesus começa a falar sobre o que vai acontecer daí para frente. Você percebe que Jesus, ele cobra algo íntimo dos seus discípulos. Embora ele já sabia, ele é Deus, mas ele faz com que aquilo saia, faz com que aquilo seja falado para que realmente expresse o que há dentro deles. Até porque a própria palavra diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então Jesus, ele faz isso. E nós entendemos perfeitamente uma intimidade ali que Jesus cobra dos seus discípulos. Para quê? Para que eles estejam firmados nessa revelação e assim, com certeza, clareza, firmeza, continue a pregação do Evangelho. Ou seja, trazendo para um modo prático, muitas das vezes nós nos relacionamos com Cristo pelo que nós ouvimos dos nossos pais. Muitas das vezes nós nos relacionamos com Jesus Cristo pelo aquilo que a gente ouve na internet. Por exemplo, agora, talvez esse vídeo vai fazer uma diferença tamanha na sua vida, mas ele não pode ficar só aqui, não pode ficar somente no que você ouve, mas sim você iniciar então uma busca verdadeira e sincera ao encontro de Jesus Cristo para ter uma vida transformada e assim fazer diferença nesta sociedade. E digo mais para vocês, nós não precisamos mais de crentes teóricos, não precisamos mais de cristãos teóricos, tendo em vista que já temos muitos teóricos por aí, mas nós precisamos, o reino de Deus precisa de crentes práticos, crentes que ouvem, leem, aprendem e colocam em prática esse ensinamento, esse aprendizado, porque só assim a gente percebe que vai haver diferença na sociedade. Ou será que você ainda não questionou ou ouviu alguém questionar? Poxa, tem tanta igreja aí, o bairro não muda? Acredito que essa seja a ideia. Não muda porque as pessoas estão apenas ouvindo e não estão praticando. Estão relacionando-se com Cristo apenas pelo que ouvem e somente ouvem, mas não praticam. E a própria palavra também deixa bem claro que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser, sim,
praticantes da palavra. Então, se você entende que é importante o seu chamado, você entende o seu propósito aqui na terra para continuar a expandir o reino de Deus, pregando a palavra, você precisa ter essa intimidade com Jesus. Uma intimidade de saber quem Ele realmente é. E não simplesmente dizer o que as pessoas pensam sobre Jesus. Ah, meu pai achava isso, minha mãe pensava aquilo. Mas e você? O que você pensa? Jesus é o seu Salvador? Jesus é o seu Redentor? Jesus é realmente aquele que conquistou a salvação para você na cruz? Você crê que realmente quando você morrer, a sua salvação está garantida? Porque o sangue derramado na cruz também te lavou, te alcançou? Então, essa ideia é a certeza que nós temos que ter e ter verdadeiramente para poder continuarmos a pregar o Evangelho. Porque essa era a intenção do questionamento de Jesus. Esse era o objetivo do questionamento de Jesus. Ali fundamentar a fé dos discípulos, crendo que ele realmente era o Messias, o enviado por Deus. Então fica aqui a nossa pérolas da mensagem de hoje. Nós pregamos isso no domingo em nossa igreja e em breve, semana que vem, nós estaremos trazendo outro vídeo para você. Fique na paz, Deus te abençoe e procure sempre ter uma intimidade direta no conhecimento perfeito de quem é Jesus Cristo. E assim sendo, você vai ser uma engrenagem relevante no reino de Deus para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe, boa semana!